E nós temos a primeira história agora, a Cidade Alerta está começando. E preste atenção, por favor. Este é o Arthur. As buscas que estão acontecendo agora, esse menino tem 2 anos. A mãe dormiu, ele também, ela acreditou. Só que o Arthur, ele gosta de sair à noite e andar pela mata ali do lado de casa. A mãe sempre vai buscá-lo, porque sempre está atenta, mas num determinado momento, na última quinta-feira, ele saiu de casa à noite com a mamadeira, Altair. E foi tomando mamadeira e saiu pela mata, por esse caminho. A mãe acordou desesperada. Chamou vizinhos, ligou para as pessoas, a polícia foi chamada, a criança de 2 anos estava desaparecida. Começaram a fazer as buscas, encontraram o que você está vendo ali, a mamadeira do pequeno Arthur. Começaram a procurar em outros lugares. Usaram os cães farejadores. Chegaram até um local onde encontraram marcas de sangue. Uma barraca usada por um morador em situação de rua. O morador é levado para a delegacia. Está sendo ouvido nesse momento. Os bombeiros estão usando essa aí que você está vendo nessas imagens. Aí seria a barraca desse morador em situação de rua. Aí tem marcas de sangue que nós, claro, cobrimos, borramos ali para preservar. Tem garrafas ali, PETs, que também teriam sido usadas. Os bombeiros, então, foram para o lado do rio, porque ali do lado tem um rio. E colocaram os caiaques no rio para fazer buscas. Claro que os familiares querem encontrar o Arthur com vida, mas é muito difícil. Depois de tantos dias, para nós que somos adultos, você sobreviver 2, 3 dias numa mata é uma coisa, para uma criança de 2 anos é outra, Altair. A não ser que essa criança tenha sido raptada, né, William? A não ser que alguém tenha pego essa criança e levado. Então, essa é a dúvida. É importante que essa marca de sangue, William, seja feita uma perícia para entender se é sangue do garotinho Arthur ou não. Então, acredito que a polícia vai fazer isso, vai fazer uma perícia no sangue para saber se é dele ou não. Agora, a não ser que essa criança foi levada por alguém, né? A mãe não acredita que o Arthur tenha se afogado. E ela pensa da mesma forma que você, acredita que ele foi raptado. A mamadeira dele, que foi encontrada perto do rio, né? Esse rio fica perto, mas é longe. Sabe aquele negócio? Perto, mas é longe? Né? Você tem a estação aqui, que é, sei lá, 500 metros. Dependendo do dia, do horário e do que está acontecendo, é perto. Sim. Se tiver caindo o mundo, chovendo, é longe. Fica longe. E a gente está falando de uma criança de 2 anos de idade, né? Aí é tudo longe, né? É tudo longe. A gente não está falando de uma criança mais velha, é uma criança com 2 anos de idade. Uma criança com 2 anos de idade, para ela se afastar muito da sua casa é difícil. Ela é uma criancinha, tem 2 aninhos, ainda é um bebê, né? Quem é o nosso repórter que está lá, Zamataram? Quem é o nosso repórter? O Daniel Petroski, daqui a pouquinho vai entrar ao vivo, vai trazer informações. O senhor e a senhora têm que acompanhar essa história. Nós vamos aqui fazer o trabalho de cobertura. Aí são os botes do Corpo de Bombeiros. As equipes, são muitas equipes que estão atrás, né, das pistas que levem ao paradeiro do Arthur. Estamos aqui em oração para encontrar ele com vida. Mergulhadores também, né, William? Mergulhadores também. Tinha mergulhadores, os camaradas estão mergulhando para ver se tem criança, né? Tá vendo? Então... nós estamos acompanhando e com toda a cobertura. E já nós vamos ter, direto desse ponto, informações com a nossa reportagem. O Arthur está sendo procurado. As buscas estão sendo feitas por esse menino de 2 anos que desapareceu na última quinta-feira. Saiu de casa de madrugada com a mamadeira para andar numa área de mata. Acabou se perdendo. A mãe, quando acordou, não viu a criança, foi atrás, ligou para a polícia. As buscas começaram a ser feitas, estão sendo feitas nesse momento. Marcas de sangue foram encontradas numa barraca usada por um morador de rua que está prestando depoimento neste momento. Os bombeiros estão usando caiaques e mergulhadores para tentar encontrar alguma pista no rio. O rio fica ao lado da casa da família. É longe, mas é perto, mas é longe para uma criança de 2 anos. Já nós vamos trazer mais informações. A mãe não acredita que o Arthur tenha se afogado. Ela pensa a mesma coisa que o Altair, que ele pode ter sido raptado. Nós vamos trazer mais detalhes e
compartilhar as informações com o senhor e com a senhora, direto do local, com a nossa reportagem em instantes. É não sair daí para ficar bem informado, para compartilhar com a gente as histórias que o Brasil acompanha e estão no Cidade Alerta, edição de sábado. É isso, William. Agora é importante a gente saber o que esse camarada está falando. Esse homem que tem situação de rua, né? O que ele está falando é importante demais. Se ele tiver alguma pista, se ele sabe de algo, então é importante falar isso para a polícia e, claro, repassar para os familiares. E o exame foi feito, você falou que tinha que fazer exame nas marcas de sangue. A perícia já fez, já coletou esse material para fazer os exames. É claro que não vai sair agora, nesse momento, mas já foi coletado o sangue nesse ponto para poder fazer os exames ali, verificar de quem seria esse sangue. O Cidade Alerta acompanha as buscas pelo menino Arthur, de 2 anos, desaparecido na última quinta-feira. O Corpo de Bombeiros encontrou marcas de sangue em uma barraca usada por um morador de rua. O Arthur estava dormindo com a mãe. Resolveu se levantar. Tem 2 anos. Ele fazia isso, queria sair de casa, andar pelo mato, pela mata ali próximo. Tem um rio perto. Morador de rua, onde eles encontraram os policiais fazendo buscas, marcas de sangue, está sendo ouvido neste momento. Os bombeiros depois, porque tem um rio do lado da casa, foram fazer as buscas de caiaques, até mergulhadores, Altair, estão usando para tentar encontrar alguma coisa no rio. A mãe não acredita, né, que ele tenha se afogado. Ela acredita que ele tenha sido raptado. A mamadeira do Arthur foi encontrada perto do rio, longe de casa. O caso é de Tibagi, no interior do Paraná. Quem está lá ao vivo para trazer as informações para a gente é o Daniel Petroski. Ô Daniel, bem-vindo ao nosso Cidade Alerta, edição de sábado. As informações, por favor, como é que estão as buscas aí? Boa tarde. Oi, William, tudo bem? Então, a gente está aqui na beira do rio Tibagi, um lugar turístico muito usado para esportes de aventura, mas que acabou sendo palco de um mistério, o desaparecimento de um menino de 2 anos. O pequeno Arthur desapareceu na última quinta-feira e até agora não foi localizado. Hoje, as buscas se concentraram dentro da água. Caiaques foram usados numa extensão de pelo menos 10 quilômetros. Mas eu quero convidar vocês para percorrer esse local em que eu estou, que é bem na beira aqui do rio. Esta cabana, ela é usada por moradores de rua. Um morador acabou sendo ouvido sobre esse desaparecimento do pequeno Arthur. Mas o que mais chama a atenção é que dentro dessa barraca tem muito lixo, muitas roupas jogadas e também essa mancha de sangue. A polícia agora está trabalhando para tentar identificar o que seria essa mancha de sangue. Seria de uma pessoa? Seria de um animal? E essa é uma incógnita que fica juntamente com o desaparecimento do pequeno Arthur. A gente vai seguir mata dentro nesse momento, que foi por onde teoricamente o menino teria percorrido, porque uma mamadeira foi encontrada no leito do rio e também em algumas partes dentro da água. Vamos caminhar aqui por dentro da mata para vocês verem como é difícil o acesso nesse local. A gente fala diretamente de Tibagi, cidade que fica a 150 quilômetros da capital Curitiba. Aqui é uma área mais limpa, usada principalmente por pescadores. Hoje está mais tranquilo por aqui. Então, o pequeno Arthur teria passado por esse trajeto, porque a mamadeira dele foi encontrada logo ali na frente, hein? Tem um córrego de água nesse momento que a gente vai passar. O lugar está bastante liso por conta da chuva dos últimos dias aqui pela região, o que seria um trajeto bem difícil para uma criança de apenas 2 anos fazer sozinha. A gente vai entrar numa parte da mata um pouco mais fechada, tem alguns bambus caídos por aqui, e nós vamos efetivamente chegar no local em que a mamadeira, que a família do Arthur reconheceu sendo do garoto, foi encontrada. Vamos andar um pouquinho mais para frente aqui. Vou me abaixar aqui. Então, nesse local foi encontrada a mamadeira do pequeno Arthur. A gente vê vestígios de uma fogueira, vê alguns lixos jogados por aqui e a pergunta que não quer calar:
o que aconteceu com o Arthur, de 2 anos. Nós conversamos com a família revelou que o menino tinha o hábito de vir brincar nas águas, mas que ele não entrava. Ele foi visto pela última vez na quinta-feira, às 9h50 da manhã. Depois disso, nenhuma pista mais sobre o garoto. A família fala em rapto. A polícia não descarta qualquer hipótese. As buscas, como eu falei, hoje, chegando no 3º dia, se concentraram dentro d'água para ver se alguma resposta, se alguma pista é encontrada sobre o paradeiro do pequeno Arthur. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Daniel. Você viu que atrás do Daniel tinha um bote ali. Sim, com o bombeiro passando e fazendo as buscas ali. Tinham boias também, onde o Daniel está bem atrás dele no rio. É esse trabalho concentrado ali, depois de terem achado a mamadeira no leito. Agora, é estranho, né, William? Assim, se você me deixa... O que acontece é o seguinte, a trilha que o nosso repórter mostrou é uma trilha complicada para uma criança de 2 anos de idade, meu irmão. Até para quem é adulto, você viu que ele teve uma dificuldade. Então, mas a mãe disse... Altair, desculpa te interromper, já te interrompendo. A mãe disse que a criança é acostumada a ir lá no leito, mas não entra, a brincar ali. Então, será que ele não teria ido por um caminho que ele já conhece? É isso que eu ia falar. Será que não é outro caminho, William? Porque a dificuldade para chegar, você viu, tem um lugar bem estreito ali, que para uma criança se equilibrar naqueles 2 pedaços de madeira que tem ali, é muito difícil, é complicado. Uma criança de 2 anos de idade. Você vê que o adulto já fica meio complicado de passar. Imagina um bebê, uma criança. Com certeza, para passar ali é muito difícil. A não ser que a criança fosse brincar em outra parte do rio, em algum outro local. Eu estou achando muito estranha essa história, William, honestamente. Daniel... Eu não sei se a mamadeira, isso aí já é um pensamento meu, eu não sei se a mamadeira foi colocada ali para disfarçar algo. Propositalmente. Pois é, joga a mamadeira lá para saber se ele caiu, né? Ele pode ter sido raptado. Eu acho que sim. É uma opinião só. Que esteja vivo. Exatamente. E são as nossas orações aqui para que ele seja encontrado ainda com vida. Ô, Daniel, pode chamar a qualquer momento, tá? Fica à vontade aqui, a prioridade é você chamar a gente. Qualquer novidade sobre esse caso, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação, nem rapto, nem afogamento, nem até o fato de ter encontrado marcas ou manchas de sangue ali naquela barraca utilizada por um morador em situação de rua. Vai sendo feita a investigação, a perícia foi feita, eles vão continuar as buscas até que o Arthur seja encontrado, essa criança de 2 anos.